Olá, sejam bem-vindos ao vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre porcentagem, seu significado e resolver alguns problemas sobre o tema. Me acompanha aqui então. Primeiramente a gente tem aí que apresentar o símbolo de porcentagem, né? Que é este que aí está. Sua leitura por cento, tá? E seu significado por 100, divisão por 100, ou seja, uma fração cujo denominador é 100. Desta forma, então, por exemplo, 17% na forma fracionária é representado por 17 sobre 100. É importante mencionar aqui que, como sabido, né, um número fracionário tem sua representação decimal. Por consequência, uma porcentagem também tem sua representação decimal. Nós sabemos que o 17%, o 17 centésimos, deve ser escrito na forma decimal como 0,17. Não é isso? Dois zeros, a vírgula caminhou duas casas à esquerda. A vírgula, quando não aparece, está aqui depois da unidade, né? Estava depois do 7 aí. Aí caminhou duas casas à esquerda, 0,17. Dessa forma, então, 17% equivale a 0,17 na representação decimal. Tudo bem? Então, 17% é igual a 17 centésimos, que é igual a 0,17. Para os exercícios de hoje, a gente vai priorizar a forma fracionária da porcentagem, tá? Para resolver os exercícios. Ressaltando que, para calcular uma porcentagem de uma quantia, é necessário que se escreva. A gente não consegue resolver direto utilizando a escrita de porcentagem. Antes de iniciar aí a resolução dos exercícios, vamos aqui escrever algumas porcentagens usuais aí, muito comuns no dia a dia. A primeira é a 1%, tá? 1%, como a própria leitura diz, é 1 sobre 100, 1%, tá? 1 centésimo, ou seja, uma parte quando se divide o todo em 100 partes. Uma outra porcentagem interessante aí é a 10%, tá? 10%. 10% é 1/10 do todo, ó. A gente escreveria 10 sobre 100 na forma de representação fracionárias com o denominador centesimal. Simplificando aqui 0 com 0, nós teríamos 1/10. Ou seja, achar 10% do todo é dividir o todo por 10. Uma outra porcentagem aqui importante, que aparece muito no dia a dia, é a 25%. Né? 25% equivale a 25 sobre 100, que é igual a 1/4. Né? Observe aí que se você simplificar o 25 por 25 e o 100 também por 25, você obtém 1/4. Ou seja, encontrar 25% do todo é dividir o todo em 4 partes. Uma outra porcentagem muito comum é a porcentagem que representa a metade, né? O 50%. Né? De fato, né? 50% é 50 sobre 100 e 50 sobre 100 é 1 sobre 2, é 1/2, né? Dividindo 50 e 100 aí por 50. Então, para achar 50% de alguma quantidade, basta dividir essa quantidade por 2. E a outra fração aí também bem comum é a 100%, né? Que representa o todo, que representa tudo, né? Que representa um inteiro. Né? De fato, 100 dividido por 100, 100 sobre 100, é igual a 1 inteiro. Então, 100% equivale ao todo, equivale a 1 inteiro. Dessa forma, então, vamos iniciar a resolução dos exercícios. Aqui no exercício 1, pede para que a gente faça a correspondência da parte pintada dos gráficos de setores com a porcentagem que eles estão representando. Então, de cima para baixo aqui, a gente tem no primeiro gráfico metade dele pintado em verde, né? A gente viu que metade é correspondente a 50%. Então, a gente vai fazer a correspondência do primeiro gráfico aqui pintado em verde aos 50%. No segundo gráfico aqui, o pintado em azul, né, o segundo de cima para baixo, nós temos aí metade, né, do gráfico pintado e mais metade da metade aqui, ó,
essa metade da metade. Então a gente tem metade pintado mais metade da metade, ou seja, metade da metade é um quarto, é 25%. 50% mais 25%, 75%. Então, esse gráfico deve ser ligado à porcentagem que ele está representando, que é o 75%. O terceiro, aqui de cima para baixo, pintado em roxo, representa 25%, né? Um quarto do círculo. Então a gente vai fazer a ligação aí do gráfico pintado em roxo com o 25%. E o último está totalmente pintado em vermelho, né? Ou seja, ele representa o todo, o 100%. Vamos então para a resolução do exercício número 2. Aqui no exercício 2, pede apenas para que a gente escreva a fração correspondente a cada uma das porcentagens indicadas aí. Então a gente tem no A 7%. 7% equivale a 7 sobre 100, 7 centésimos. Na B, 41%. Então 41% equivale a 41 centésimos, 41 sobre 100. 85%. 85% corresponde a 85 centésimos, 85 sobre 100. Nesse caso aqui em particular, a gente consegue simplificar um pouco, né? Porque tanto 85 quanto 100 são divisíveis por 5. Números que terminam em 0 ou 5 são divisíveis por 5. Então, a gente faz a divisão. 85 dividido por 5 é igual a 17. 100 dividido por 5 igual a 20. Tá? Então, 17, 20 avos. 120%. 120% na forma fracionária, 120 sobre 100. 120 sobre 100. A gente consegue simplificar o zero aqui. Dividir 12 por 2 e 10 também por 2, obtendo então 6 quintos. Então 120% representa 6 quintos do todo, ou claro, 120 sobre 100, 120 centésimos. E a última aqui, 61%. 61% corresponde a 61 centésimos. Né? E aqui não há como simplificar. Muito bem, vamos para o exercício número 3. O exercício número 3 pergunta: quanto é 35% de 170 mil habitantes? Então, 35%, a gente quer isso aqui, ó, 35% de 170 mil habitantes. A gente vai escrever o 35% na forma fracionária. Então, isso é 35 sobre 100. O D, por vezes em matemática, significa vezes, tá? Então, 35% vezes 170 mil. Lembrando que o 170 mil está sobre 1, né? Então, a gente tem uma multiplicação de frações aqui. A gente pode, antes de multiplicar as frações, simplificar o zero aqui com esse zero do 100 e depois um outro zero aqui do 170 mil com o segundo zero aqui do 100. Tudo bem? Na verdade, o que a gente fez aqui foi simplificar por 100 o numerador, os 170 mil, e o denominador, o 100 aqui, tá? Então a gente obtém no fim aqui 35 vezes 1.700, não é isso? Vamos realizar o cálculo ao lado ali então para encontrar o resultado. 35 vezes 1.700. R$59.500 então. Assim, 35% de 170 mil correspondem a 59.500 habitantes. Vamos agora para o exercício número 4. No exercício 4, pergunta: qual a quantidade correspondente a 27% de R$1.000? Então, a gente vai encontrar aqui 27% de R$1.000. Mais uma vez, a gente transforma o 27%, que está escrito em forma percentual, na forma fracionária, 27 sobre 100. O D é vezes, né, como já foi dito, 1.000. Aqui a gente pode simplificar um zero do 1.000 com o zero do 100 e depois o zero aqui
do 1000 também com outro 0 do 100. Ou seja, dividir por 100 numerador e denominador. A gente obtém então aqui 27 vezes 10. 27 vezes 10 igual a 270. Ou seja, 27% de R$1.000 é igual a R$270. Assim, então, a gente termina a resolução do exercício 4 e vamos para a resolução do exercício número 5. O exercício 5 enuncia o seguinte: uma calça custa R$120. Em uma promoção, ela pode ser comprada com 20% de desconto. No item A, qual o valor do desconto obtido comprando a calça na promoção? Bom, a gente vai então calcular 20% de 120, né, para encontrar aí o valor do desconto em reais. 20% de 120 vai ser igual a 20 sobre 100 vezes 120. Aqui a gente pode, mais uma vez, realizar as simplificações. Um 0 do 120 com um 0 do 100. Um 0 do 20 com um 0 do 100 aqui, tá? Então, na verdade, o que foi feito foi dividir 120 por 10, 100 por 10. Depois, 20 por 10 e o 10 tinha sobrado aqui embaixo por 10 também. Obtendo, então, 2 sobre 1 vezes 12 sobre 1. Dessa forma, a gente tem, então, apenas que multiplicar 2 vezes 12. 2 vezes 12, 24. Embaixo é 1 vezes 1, no que não é necessário ser colocado. Então, o desconto foi aí de R$24. No item B, pergunta: quanto é pago por esta calça quando comprada na promoção? E depois uma segunda pergunta: isto equivale a quantos por cento do valor inicial da calça? Então aqui, para responder a primeira pergunta, a gente vai apenas pegar o valor inicial da calça, que é R$120, antes do desconto, e subtrair o valor descontado, 120 menos 24, o que vai dar aqui R$96. Então foi pago pela calça R$96 após o desconto. E aí pergunta: isto equivale a quantos por cento do valor inicial? Então a gente poderia aqui pegar os R$96 e calcular quantos por cento ele equivale de R$120, mas o jeito mais fácil aqui, a forma mais fácil é pegar o total, né? Quer dizer, a calça antes custava 100% do seu valor, não é isso? 100% equivale ao 120. E aí você obtém um desconto de 20%. Então, menos 20%. E, portanto, você pagou 80% do valor da calça. Muito bem, vamos então para a resolução do exercício número 6. O exercício número 6 tem o seguinte enunciado: para a compra a prazo de um micro-ondas, que custa inicialmente R$380, é acrescido um juro de 15% sobre o valor inicial. Qual o valor do juro na compra a prazo do micro-ondas? O juro é 15% do valor inicial. Então a gente vai calcular 15% de R$380. 15% na forma fracionária é 15 centésimos. Então 15 centésimos vezes, né, o D é vezes aí, né, lembrando, R$380. Aqui a gente consegue simplificar o zero. Então a gente fica com 15 vezes 38 sobre 10, né? 15 vezes 38 sobre 10 vezes 1, que é 10. Vamos fazer aqui ao lado 15 vezes 38. 570. Então, a gente tem 570 dividido por 10. 570 dividido por 10. Aqui dá para simplificar os zeros. Fica 57 sobre 1, que é igual a R$57. Tá? Então, o valor do juro é de R$57. No item B é perguntado: qual o valor total pago pelo micro-ondas na compra a prazo? Então a gente vai somar o valor inicial do micro-ondas antes dos juros, né, da compra a prazo, com os juros encontrados ali no item A. Tá? 380 mais 57, que é igual a
R$437. Então, o valor pago pelo micro-ondas quando comprado a prazo é de R$437. Assim, então, a gente encerra o exercício 6. Vamos para a resolução do exercício número 7. O enunciado do exercício 7 é o seguinte. De uma prova com 30 questões, Júlia acertou 70% das questões. Quantas questões Júlia errou? Então, a gente tem que ela acertou 70% das questões. Se ela acertou 70%, quer dizer que ela errou 30%. Não é? Porque agora aqui na soma a gente tem o todo, quer dizer, as questões todas, que é o 100%. Se a gente quiser calcular os erros a partir dos acertos, a gente pode calcular 70% de 30 questões, encontrar então as questões certas e a partir dessas questões encontrar as erradas, subtraindo as certas das 30 questões. A gente pode também calcular direto a porcentagem dos erros, que é o 30%, que é como a gente vai fazer aqui. Então eu vou pegar e calcular o erro direto, ou seja, 30% de 30 questões. Tudo bem? Isso é 30 sobre 100 vezes 30. Aqui a gente pode cancelar um zero do 30 com o zero do 100, o zero do outro 30 aqui com esse outro zero aqui do 10 que sobrou. A gente tem então 3 vezes 3 sobre 1, que é igual a 9. 9 questões. Ou seja, Júlia errou 9 questões nessa prova. Desta maneira, então, a gente encerra o proposto para este vídeo. Aguardo vocês no próximo vídeo.